E aí, pessoal, a história até parece velha, mas é uma nova história. E a história referindo um assunto que deixa claro como o clube é refém da legislação. Nós vamos contar duas histórias paralelas, duas tomadas de decisão que tristemente vão tirar um jogador do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado é do Ativo para a hora H. Ativo é a solução. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai comprar o seu ativo para pimentar a sua relação, para você ter, na hora H, força e vitalidade. 100% natural, sem contraindicações. Ativo, não deixe de ter. Aqui na descrição, chega rapidinho na sua casa e você, tranquilamente, não vai ter medo da hora H. Essa história, gente, eu não gosto de contar. Mas aqui a gente muitas vezes precisa falar coisas que não são boas. 5 anos atrás, o Grêmio tinha 2 super talentos jogando juntos, separados por 1 mês de vida. 1 mês. Um havia nascido em janeiro de 2005 e o outro em fevereiro de 2005. O Grêmio dominava aquela geração com grandes jogos, com uma distância gigantesca nos grenais, e aqui nesse espaço, quando eles começaram a ganhar corpo, nós falávamos, existem 2 jogadores nas categorias de base do Grêmio que estão quebrando a média. Cauã Kelvin e Natan Fernandes. Esses 2 nomes. E nós vamos falar deles agora com informações importantes sobre o futuro deles e sobre as tomadas de decisão. O Grêmio, quando eles fizeram 16 anos, Cauã Kelvin em janeiro e Natan em fevereiro, o Grêmio fez o mesmo contrato profissional com eles. De lá para cá, eles começaram a ganhar espaço, projeção, o Natan sofreu com algumas lesões, ficou um pouquinho para trás, o Cauã Kelvin jogou uma Taça São Paulo muito menino ainda, depois foi para outra Taça São Paulo, se destacou na primeira, a segunda não se destacou tanto, o Grêmio deu bastante jogo para ele, ele subiu em alguns jogos, fardou com a camisa do profissional do Grêmio, e o Grêmio então fez a segunda proposta, porque como funciona isso? O primeiro contrato profissional de jogadores tem 3 anos. Então é dos 16 aos 19. Antes disso, de chegar aos 19, que é o caso do Grêmio, 1 ano e pouco antes, o Grêmio procura os jogadores que ganham projeção e faz aquele segundo contrato profissional. Que o Cauã Kelvin não era o contrato básico padrão que o Grêmio utiliza. Já era um contrato melhor. Mas como o Cauã Kelvin já havia passado para o profissional, o staff dele, que eu vou falar mais tarde, acabou fazendo uma proposta um pouco diferente. Aconteceu a mesma coisa com o Natan Fernandes. Os 2 contratos hoje não estão renovados. O do Cauã Kelvin e o do Natan Fernandes. Nenhum dos 2 foi renovado. Só que existe aqui uma tomada de decisão bem diferente dos staffs dos jogadores. Cauã Kelvin, que foi o primeiro a se destacar. Nesta linha de proposta, o clube tentou tudo. O clube chegou a dobrar a proposta original dele. E a tomada de decisão do staff do jogador, que é uma empresa chamada Rogon, foi de não renovar. E a informação que eu tenho hoje é que ele não vai renovar o contrato e vai, de fato, como disse o Marco Souza, já há 1 mês, o repórter, ótimo repórter da 0 Hora, perto de 1 mês atrás, que ele disse, ele vai jogar em um clube de Portugal,
que não é o Porto, tá? Como ontem foi divulgado. Deve ser um clube menor de Portugal. Ou seja, a tomada de decisão do staff do Cauã Kelvin foi não renovar o contrato com o Grêmio. Aqui um ponto. O Renato é louco pelo Cauã Kelvin. Se o Cauã Kelvin tivesse renovado, ele estaria no profissional do Grêmio jogando como ganhando espaço, inclusive à frente do Zinho, que já ganhou 5 ou 6 oportunidades. Só que o Grêmio não dá para entregar visibilidade para ele hoje, se tem uma intransigência da atividade dele lá, do staff do jogador, que não quer renovar com o Grêmio. Como é que o Grêmio vai dar visibilidade? Para daqui a 4, 5 meses, 6 meses, ele ir jogar em Portugal, jogando uma Série A pelo Grêmio. O Grêmio fez muito bem em dar uma esfriada, tirou dos jogos, botou para fazer preparação física, não quis falar no assunto. O pessoal todo está trabalhando para renovar. Só que existe uma intransigência. E aí o Grêmio faz muito bem em não renovar. E hoje, no caso ontem à noite, com os dirigentes que eu conversei, eu estou falando do alto escalão, me disseram, a gente desistiu. Nós tentamos de tudo. Agora, nós não podemos inflacionar de novo, dando contratos gigantescos para esses meninos, porque a gente vai quebrar o Grêmio se fizer isso, como aconteceu no passado aqui, entregando contratos absurdos para jogadores que... E realmente o Grêmio fez contratos absurdos com jogadores da base que sequer fardaram. E essa é uma posição que é triste, porque esse espaço, por exemplo, eu sou fã do Cauã Kelvin. Joga muito. Agora, o Grêmio na frente. O Grêmio na frente. E se não tá renovando, beleza, vai pro não existe nenhum jogador da base, do profissional, do veterano, que é maior que o Grêmio. Não quer renovar com o Grêmio, beleza, vai fazer seu futuro, vai. E não conta com a minha torcida. Não conta. Lembra muito o caso do Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que também fez algo parecido. A gente falou sobre isso no Donos Rádio ontem. O fato é esse. E por que as tomadas de decisão? Porque tem o outro lado da moeda, que é o Natan Fernandes. O que fez ontem, Natan Fernandes foi a estrela do Grenal. E tem a sua renovação já definida. Não foi publicada ainda, mas a renovação do Natan está definida. E aí, Natan vai jogar lá no sábado contra o Atlético Paranaense e começa a ganhar visibilidade. Aí vai se dizer a crítica ao Renato, mas é que eles vão jogar com 24 anos. Isso acabou, tá, gente? Nós temos que ser justos. As oportunidades para os meninos estão sendo dadas. O Zinho jogou com 19 anos no profissional várias vezes. O Gabriel Silva jogou no profissional com 19 anos várias vezes. E o Natan vai jogar várias vezes. Aí tá neles também dar o resultado. Eu, como disse lá no início, para mim esse é um conteúdo ruim de fazer. Porque eu sou muito defensor das categorias de base, só que eu sou muito fã do trabalho que está sendo realizado ali pelo Edson Berwangler, pelo Diego Martinoni. Os caras são sérios demais. E os caras procuraram 60 vezes o Cauã Kelvin para renovar. E os caras estão fazendo tudo direitinho. Entendeu? Tudo certinho. E isso me deixa muito triste quando o staff de um jogador que tinha no berço do Grêmio uma ideia de aproveitamento cresceu o olho muito cedo. Cauã Kelvin parece estar fora
dos planos do Grêmio por tomada de decisão do seu staff. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que tenha o futuro dele e que seja muito bem sucedido fora daqui. E aqui a gente vai torcer pelo Natan Fernandes, que é o segundo, ou o par da dupla de brilhantes jogadores que o Grêmio revelou. Vou repetir, o Grêmio revelou. Tá na hora de escolher melhor também esses staffs. A Rogum é uma empresa muito legal, tá? Que há muito tempo trabalha nisso. Mas nessa, eu duvido que a diferença desse negócio seja substancialmente importante para não deixar esse menino brilhar por aqui. Vou repetir, o Renato é fã dele. E ele estaria hoje jogando na frente do Zinho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.